Jeremias 18, de 1 a 4. A palavra de Deus diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Pai bendito, quando estamos diante da Tua palavra, reverentemente pedimos favor e graça, que nossos olhos sejam abertos, e que Teu propósito para esta noite, para cada vida aqui, Senhor, se cumpra. Nós assim te pedimos, agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Nessa manhã, queridos, buscando a palavra de Deus, que é uma palavra que a gente busca durante a semana, muitas palavras passam pela nossa mente, sobem ao nosso coração, mas a gente espera aquela que de fato o Senhor confirma, e que a gente possa ter a convicção de que vai falar a necessidade das pessoas. E então, em busca, em oração, quando fechei a Bíblia, saí do quarto de oração, num determinado momento, ouvi Deus falando no meu coração: desce à casa do oleiro. E veja ali a mensagem que eu tenho para Israel, a mensagem que eu tenho para a igreja. E foi muito claro que estava diante do espelho ali, e a mensagem ressoando no meu ouvido, no meu coração: desce à casa do oleiro. Esse chamado a descer à casa do oleiro responderia a uma inquietação do profeta Jeremias. Porque quando ele olhava o contexto da nação que ele amava, a nação de Israel, e percebia tanta confusão e tanta tribulação, e uma nação na iminência de ser levado em cativeiro, e ele ficou olhando aquela condição política, espiritual, aquela questão relacionada às famílias. Gente, como é que essas famílias serão tiradas daqui e jogadas numa nação estranha? Vão perder a língua, vão perder a identificação com a terra, vão se tornar escravos, vão perder a liberdade. E o coração de Jeremias estava profundamente inquieto. Eu comecei a pensar: Deus, o que tens a falar com a gente? Porque não estamos em Israel, não estamos para ser transportados em cativeiro algum, mas talvez o estado de alma agitado seja o de muitos aqui. Estamos agitados, estamos inquietos, às vezes do ponto de vista financeiro, aquilo que nós programamos acontece diferente. Na relação com os filhos, ensinamos, cuidamos, todas as coisas, mas as inquietações vão se avolumando no nosso coração, especialmente quando a gente percebe que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, da forma como a gente quer, do jeito que a gente imagina. E então a gente que vai adquirindo uma condição de querer ter controle sobre todas as coisas, a gente tem uma impressão de que os nossos tentáculos estão em todos os lugares e que a gente pode cuidar de tudo e pode abrir todas as portas e pode promover toda e qualquer situação. E quando a gente vê que de fato a gente não tem controle de nada e que as coisas acabam acontecendo nem sempre do jeito que a gente imagina, então desce à casa do oleiro. É hora da gente descer à casa do oleiro para poder ter uma visão maior do que a visão que a gente consegue ter a partir daquela situação que a gente tem visto e vivido. E então, o Jeremias, o profeta de Deus, que é angustiado, olhava para a nação: Senhor, o que vai ser desse povo, das famílias, das crianças? Para onde nós vamos? O que vai acontecer? Então, desce à casa do oleiro. E há algumas lições na casa do oleiro tremendas, simples, mas profundas, se você abrir o seu coração. Versículo 3. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra
sobre as rodas. O oleiro estava ocupado. Vamos dizer, o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Qual é o trabalho do oleiro? Hoje nós temos um mecanismo diferenciado para o oleiro trabalhar. Mas naquela época, uma forma mais rudimentar, mas eram rodas que giravam para que o barro pudesse girar sob a influência das mãos do oleiro, mas a roda não podia parar. Essa roda representa a minha vida. Essa roda representa a sua vida. É um Deus que está ocupado. Ele não está preocupado, como nós estamos preocupados. E quando você começar a aprender a entrar em linha com o mover de Deus, porque esse oleiro é Deus, ele não está preocupado, mas ele está ocupado, e ele está fazendo girar a roda da minha vida, fazendo girar a roda na vida da sua família, fazendo girar a roda na vida dos seus entes queridos, fazendo girar, é a roda que gira, é a vida que passa, é um dia atrás do outro, é uma semana atrás da outra semana, é um mês atrás do outro mês, é um ano atrás do outro ano, e a gente vai percebendo então que é gente que vem, é gente que vai, é um amigo que se aproxima, traz uma palavra, é uma adversidade que vem e nos espeta e nos espinha, mas é a roda que está girando, ora machucando, ora curando, ora restaurando, ora levando, ora trazendo, mas é o processo da vida que está sob a influência das mãos generosas, sábias, poderosas, do oleiro maior que é Deus. E quando a gente começa a ter essa visão, gente, é Deus fazendo. Eu como pai, posso dizer, tenho 2 filhos aqui comigo na cidade, tem uma que está fora, e quando a gente começa a ver Deus, eu não tenho controle de nada, Senhor cuida, fora do meu olhar, é o Senhor quem cuida, mas é tão interessante você perceber que mesmo aquilo que você não consegue manipular ou controlar, mas Deus vai trazendo, vai aproximando, vai levando, vai curando, vai espetando, vai promovendo dificuldades, como o vaso nas mãos do oleiro. Se você perceber o formato do vaso, ou dos vasos, há momentos em que há uma folga e o vaso vai se dilatando, mas há momentos que não, agora é hora de estreitar, e então a pressão das mãos do oleiro vai estreitando e o vaso vai ficando mais fininho. Essa hora machuca, essa hora dói, é hora do aperto, mas depois que você olha para o formato daquele vaso, como foi importante naquele momento ele ter apertado, como foi importante naquele momento ele ter afunilado, como foi importante naquela hora ele ter espremido, pressionado, feito alguma coisa diferente, porque aquilo faz parte do delinear de Deus, do desenho mental de Deus, e que Ele opera e que Ele ministra para fazer o vaso conforme Ele quer. Então esse patrão, que pode ser exigente por demais da conta, ele está fazendo de você uma pessoa melhor. Essa crise que você talvez tenha vivido, talvez em função de algum descuido que você teve no seu caminhar, e colheu de certa forma, mas mesmo assim você se vê nas mãos de Deus, e Ele vem, folga, aperta, afunila, torna mais comprido, torna mais achatado, mas de uma forma ou de outra, a lição na casa do oleiro para Jeremias, para a minha vida e para a sua vida. Especialmente quando a gente vai se deixando levar pela ansiedade, pela inquietação, por não se sentir no controle das situações da sua vida. Desce à casa do oleiro para você perceber que há uma mão maravilhosa, sábia, soberana, que dirige, que leva, que traz, que afunila, que folga, que faz e que estabelece aquilo que Ele quer, para a glória do nome dEle, mas também para a sua alegria, para que o vaso se torne mais bonito. Diga para o seu vizinho, você é o belo vaso que Deus está construindo e formando em nome de Jesus. Diga isso, Deus está formando um vaso lindo na sua vida. Desce à casa do oleiro. Amado, esse convite a descer à casa do oleiro é um convite à oração. Esse descer à casa do oleiro é um convite a você
ir aos cultos. Desce a casa do oleiro é um convite para você ir para as células. Aliás, quem ainda não se engajou em nenhuma, saindo, tem lá na saída aqui uma mesinha com todas as células. Não estão todos, porque cada dia chega um pouco mais, mas você passa ali e pega, desce a casa do oleiro. É um declínio. Às vezes não é uma subida. Pode ser um declínio, pode ser um vale. Desce um pouco mais. A casa do oleiro, mas ali eu vou falar com você. E você vai ver Deus, você vai ver o oleiro não pré-ocupado, mas você vai ver o oleiro ocupado. E é extremamente confortador para a minha vida saber que Deus está ocupado com a minha vida. Especialmente se você viveu a vida toda debaixo de um complexo de inferioridade. Ninguém liga para você, ninguém olha para você, ninguém sabe a tua ferida, ninguém te compreende, ninguém te ouve. Mas na hora que você vai para a casa do oleiro, gente, eu não sabia que Deus se ocupa comigo. Eu não sabia que o Senhor se ocupa com meus filhos. Eu não sabia que o Senhor se ocupa com os meus negócios. O Senhor não se preocupa, mas Ele se ocupa. É um trabalho permanente, contínuo, atual, perfeito. Ele se ocupa comigo. E Ele se ocupa com a sua casa. Descer a casa do oleiro é um convite à oração antes do sol raiar, antes do sol iluminar os homens. É você chegar naquele lugar, se derramar diante de Deus, e aquela é uma descida, é uma renúncia. Há momentos que a gente está grogue de sono, os 10 primeiros minutos são quase que de cochilo na cadeira ou no chão, até que depois a gente vai acordando e vai levantando e vai percebendo, o dia levantou, o dia raiou, ou o dia amanheceu, mas é o descer à casa do oleiro, e ali Deus vai falar com você. E aí você começa a ver, gente, como é que Deus abriu aquela porta, como é que Ele fechou aquela outra, como Ele espremeu ali, como Ele tornou mais largo ali, e você vai vendo o trabalhar de Deus ocupado com a minha vida, com a minha casa, com o meu ministério, com a sua vida, com a sua casa, com o seu ministério, com o seu trabalho. Essa é a lição da casa do oleiro. Então desce aquele lugar. Amém? Feliz de ver o Igor aqui. Deus abençoe, Igor. Descer a casa do oleiro. Há uma segunda lição na casa do oleiro, que pode ser surpreendente para mim e para você. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Isso que é surpreendente. Deus, como eu posso ser esse vaso nas tuas mãos e ainda me estragar? É o que a Bíblia diz. Como o vaso nas mãos do oleiro se estragou. Eu busco a Deus, eu oro, procuro fazer tudo certinho, procuro pagar meus impostos, estou na casa de Deus fielmente. Como pode um vaso de barro nas mãos do oleiro se estragar? Sabe por quê, querido? Talvez essa seja uma das histórias mais tremendas acerca do amor de Deus. Eu posso estar sob os cuidados das mãos divinas e ainda assim me estragar, não por culpa das mãos, mas por causa da minha natureza que me inclina, muitas vezes, a ser indiferente ao trabalhar de Deus, a não compreender a forma de Deus agir, as minhas inquietações, os meus temores, a minha natureza pecaminosa, a minha vaidade. E o que há de maravilhoso nisso é que Deus não te violenta. Uma coisa tremenda é saber que eu posso me estragar sim. Por quê? Porque eu preciso aprender com os meus próprios estragos. Deus não me violenta. O fato de Ele ter as suas mãos sobre a minha vida não é sinônimo de manipulação. Não é sinônimo de que, olha, você tem que ser, você tem que engolir, você tem que aceitar o que eu quero do jeito que eu quero. O fato de eu me estragar é sinal de que, em alguns momentos,
Eu vou querer fazer prevalecer o que eu quero, o que eu desejo, ainda que eu esteja sob os cuidados de Deus. Eu quero que você compreenda, até como resposta de muitas vezes, ou para muitas perguntas que você faz, como eu posso estar aos cuidados de Deus e as coisas ainda fugirem ao controle, e alguma coisa se estragar. Não é culpa de Deus, é a nossa natureza pecaminosa. Mas o mais importante é que eu permaneça sob a influência das mãos divinas, porque enquanto a roda estiver girando, porque enquanto a água estiver descendo, porque enquanto o barro for mole, flexível, e enquanto as mãos de Deus, as mãos do soberano oleiro, estiverem agindo, ainda que se estrague, Ele há de restaurar. Eu queria que você dissesse gentilmente, com muita educação, para o seu vizinho: você não passa de um barro estragado. Diga isso com muita gentileza. Lamento te dizer isso, porque talvez você já se via de uma forma diferente. Mas como barro nas mãos do oleiro, se estragou. Esse é o reflexo da nossa realidade. Uma vez, eu gosto de falar essa palavra, me perdoe porque está 18 anos no mesmo lugar, tem esse risco de você ouvir a mesma coisa trocentas vezes. Mas houve um jovem rico, que ele chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus logo já deu uma chapuletada nele, dizendo: por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom. Só Deus é bom. Quando ele se apresenta diante de Jesus dizendo bom mestre, era porque de alguma forma ele estava dizendo: eu também sou bom. O Senhor é bom e eu também sou bom. E Jesus, discernindo o que havia nele, um falso senso de justiça própria, Jesus olhou para ele e falou assim: não tem ninguém que seja bom. Em outras palavras, ou parafraseando, somos todos barro estragado, desviado, que tomou um formato que não é um formato idealizado a princípio, mas tomou uma vertente diferente. Somos nós assim. Pastor, eu nunca roubei, nunca matei, nunca adulterei. Talvez aquele jovem também pensasse assim: que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus olhou para ele: você guarda os mandamentos? Sim, desde pequenininho eu guardo todos os mandamentos. Aí Jesus olhou para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu. E aquele jovem se retirou triste, porque ele que se achava guardador de todos os mandamentos, já havia quebrado o primeiro dos mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Então aquele jovem que se achava um vaso perfeito, não passava de um barro estragado, ou de um vaso que se estragou nas mãos do oleiro. Porque essa é a nossa realidade. O vaso do casamento se estraga, se arrefece. O vaso, às vezes, da profissão, ou de um sonho, ou de algum projeto, também se desvia, também se estraga. Porque essa é a nossa natureza e essa é a nossa realidade. Desce a casa do oleiro. O que é a nação de Israel? Por que ela está na iminência de ser levada em cativeiro? Porque é uma nação que recebeu a palavra, recebeu o culto, recebeu tudo, mas eles se perderam na essência. Eles receberam a palavra, mas não permitiram que essa palavra transformasse o coração. Por isso eles são avarentos, eles são egoístas, eles não olham o pobre, eles não cuidam da família, eles maltratam as esposas, eles maltratam a família, eles são vaso, mas um vaso que recebeu tudo para frutificar, mas eles se perverteram nos seus caminhos. É um vaso estragado. Se desviou do propósito. E se você hoje se vê dessa forma, eu quero que você atente para o detalhe do fato de que a roda continua girando. A história não acabou.
Essa é a boa notícia que eu quero trazer para você hoje, que a história não acabou. Enquanto a roda girar, enquanto a água descer sobre o barro, enquanto o barro estiver flexível e moldável e não se enxergar como algo pronto, como algo que não muda, como algo que, olha, falei hoje de manhã sobre a síndrome de Gabriela, que os mais novos não sabem, mas a gente que é um pouquinho mais velho conhece a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Enfim, é a síndrome de Gabriela, onde eu nasci desse jeito, eu vivi desse jeito, e eu vou morrer desse jeito, eu não mudo. Não mudo. Se você não se deixar levar pela síndrome de Gabriela, mas se você se enxergar exatamente a partir dessa visão de uma roda que gira, é Deus trabalhando na sua vida em movimento, as mãos calorosas, perfeitas e harmoniosas de Deus, moldando a sua vida, mas a água tem que descer. É a água da palavra que amolece o barro, torna você flexível. Senhor, eu pensei toda a minha vida assim, mas agora estou recebendo uma mensagem diferente de tudo aquilo que eu já vi. Não endureça seu coração. Deixa essa roda continuar girando. Deixa a água descer. Deixa o coração flexível. Ele vai te levar a experiências extraordinárias. Sabe por quê, querido? Porque aquele que se enxerga em meio a esta roda que gira, água que desce, barro que se torna flexível e mãos amorosas que ora apertam, ora soltam, deixam mais livre, mas sempre sob os cuidados divinos, vai se formando um vaso maravilhoso. E ainda que se estrague, eu quero trazer essa palavra para o seu casamento, ainda que seu casamento esteja nessa condição, pastor, eu quero um aconselhamento, porque meu casamento está estragadinho, está como esse vaso que começou bem, mas ele se perdeu, nós fomos nos endurecendo, a gente foi brigando, o nosso coração foi se tornando insensível, a gente não se entende mais. A relação pais e filhos está ficando cada vez mais difícil. Eu não consigo mais entrar no quarto do meu filho, ele se embrenha pelo caminho da internet, eu não consigo mais conversar, não consigo mais abrir meu coração e nem ter o coração dele. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. Ajuda-me, Senhor. Em meio a essa roda que gira, água que desce, barro flexível e mãos que apertam e que soltam, mas sempre sob o cuidado. Ajuda-me a ter de volta o coração do meu filho, ajuda a ter de volta o coração do meu esposo, da minha esposa. Ajuda-me, Senhor, a me enxergar em Ti, sendo cuidado por Ti, sendo Tu mesmo o oleiro sobre o vaso da minha vida. Seja assim, Senhor. Porque essa é a terceira lição da casa do oleiro. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe aquela coisa que a gente acha que está perdida? Você terminou um namoro com alguém e acha que a sua vida acabou por conta disso. Até que de repente você percebe que a roda continua girando, que a água continua descendo, e que o barro está flexível, e que você está aberto ao mover de Deus, e Ele faz um outro vaso. E Ele te leva a uma outra experiência. E Ele te leva a um outro entendimento. Essa é a terceira visão da casa do oleiro, que é a visão restauradora de um Deus que sabe fazer novas todas as coisas. De um Deus que sabe fazer novas todas as coisas. Tem gente que acha que perdeu o emprego, perdeu a vida. Perdeu o namoro, perdeu a vida. Marido morreu, perdeu a vida. Alguma coisa diferente aconteceu, mulher foi embora, perdeu a vida. Simplesmente porque ele não consegue mais enxergar que a roda continua girando, que a água continua descendo, que o barro continua flexível
e que as mãos do Senhor estão ali agindo. Ele vai fazer algo novo na sua vida. Porque Deus é especialista em fazer algo novo na sua vida. E agora, você pode dizer melhor do que barro estragado, você pode dizer o vaso estragado, você pode dizer para o seu vizinho que você é o vaso que Deus quer que você seja. Diga isso para ele, você é o vaso, você está se tornando no vaso que Deus quer que você se torne. Mas para que a gente possa concluir essa breve mensagem desta noite, apenas uma advertência final, apenas um entendimento final acerca dessa passagem. Porque quando Jeremias então desceu à casa do oleiro e vislumbrou aquele trabalho tão lindo do oleiro, não preocupado, mas ocupado, fazendo, girando, ele saiu da casa do oleiro e foi levar essa mensagem para o povo. Só que um povo, em vez de receber aquela palavra como sendo produto do amor de Deus, olha, nação de Israel, você é o vaso nas minhas mãos. O vaso se estragou sim, mas se vocês se mantiverem sob os meus cuidados, e se arrependerem, e se tornarem flexíveis, eu posso fazer um outro vaso. Eu posso dizer que esse cativeiro não acontecerá. Eu posso dizer que alguma coisa nova será reconstruída. Eu posso fazer novas todas as coisas. Mas em vez de receberem a palavra do profeta, o que eles fizeram? Endureceram o coração. Endurecer o coração pode ser mais perigoso do que você imagina. Porque a gente imagina uma pessoa de coração duro, uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que está do lado de fora. Mas endurecer o coração pode ser algo muito sutil. Se você pegou o áudio da primeira palavra da aprovação e refletiu, e eu refleti, e fiquei pensando, e pensando, e pensando, e aquilo desceu no meu coração, eu tive um outro entendimento acerca de dureza de coração. Porque eu entendia que o duro de coração é aquele que é rebelde, é obstinaz, ou ele é violento, ou ele é agressivo. Não necessariamente. A primeira palavra do duro de coração da parábola do semeador é aquele que recebeu a palavra, e ele recebeu a palavra com alegria. Então não era uma pessoa violenta, ele recebeu o evangelho com alegria. Puxa, que bênção! Mas qual é a característica da sua terra? Ele recebeu com alegria, mas ele não estava disposto a revolver a terra para jogar fora as coisas antigas. Então era um terreno duro, duro no sentido de, ele tinha uma boa disposição para receber o novo de Deus, mas não tinha a disposição de arrancar as coisas antigas que impediam que as raízes da semente se aprofundassem. Por isso que, quando a gente recebe a palavra com alegria, mas a gente não tem a disposição de revolver a terra e de arrancar as pedras que vão tornando aquele terreno duro, as raízes da palavra até querem se aprofundar, mas não conseguem. Chega a hora da provação, não há raiz. E então nos desanimamos, e então abandonamos a fé, e então o produto da palavra não se desenvolve em nós. E isso pode acontecer em meio a muita gentileza. Isso pode acontecer em meio a até uma aparente disposição de receber algo de Deus, mas nenhuma disposição de fato mudar ou arrancar aquilo que impede o aprofundamento das raízes. Porque às vezes não queremos mudanças de verdade. Não queremos um renovo de Deus. Queremos que a palavra acrescente algo, mas não queremos que a palavra remova algo. Queremos que a palavra traga alguma coisa por cima, mas nada que de fato possa arrancar aquilo que precisa ser arrancado. O Evangelho não vem para renovar, o Evangelho vem para transformar.
Por isso que é nascer de novo. É morrer para nascer. Não é uma mudança de religião. Não é melhorar como marido. Não é melhorar como esposa. Porque todos nós somos vasos que se estragaram. Então, quando aquele povo, em vez de lutar contra essas pedras do coração, eles se levantaram contra Jeremias. E disseram, vamos calar a boca desse profeta, porque não aguentamos mais que ele proclame isso que eu não quero ouvir. E então se levantaram contra Jeremias. E então, no outro dia, Deus falou de novo a Jeremias, no capítulo 19, para encerrar a nossa mensagem de hoje. Jeremias 19. Assim disse o Senhor, vai e compra uma botija de oleiro, e leva contigo alguns anciãos do povo, e alguns anciãos dos sacerdotes. E sai ao vale do filho de Rinom, que está à entrada da porta Arsite, e apregou ali as palavras que eu te disser. E o versículo 10. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Qual é a diferença do capítulo 18 para o capítulo 19? No capítulo 18, o vaso se estragou, mas a roda estava girando, a água estava descendo, o barro era flexível e Deus estava agindo. No capítulo 18. Mas no capítulo 19 nós encontramos uma outra palavra. Jeremias, então agora vai. Já que eles não ouviram isso, vai e compra uma botija de oleiro. Ou seja, compra um vaso pronto. A roda não está mais girando. Não há mais água descendo sobre ele. Ele está pronto. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos. Prontos, formados. Não há mais flexibilidade. O que é. O que está estabelecido, está. Nasci assim, cresci assim, e vou morrer assim. Está pronto. E agora então Jeremias faz o que Deus disse. Foi lá, comprou esse vaso enrijecido, duro e pronto. Chamou a liderança da nação de Israel e disse o seguinte, olha, agora esse vaso representa o que vocês fizeram. Vocês não se abriram à água, a roda, a flexibilidade. Vocês se veem como uma nação pronta, na vitrine, como algo bonito. Mas é bonito para os outros, não é bonito para mim. E então ele foi lá, pegou daquele vaso duro, não mais flexível, e à vista de toda aquela liderança, no vale de Rinom, quebrou a botija. Porque é isso, queridos, que Provérbios nos ensina. Deus vai nos falando, como Pai, como amoroso Deus, e a gente vai endurecendo a cerviz. Não é como o Senhor quer, é como eu quero. E a gente vai ouvindo, e endurece a cerviz, até que a gente se vê como esse vaso pronto, que não se molda mais. Sobre quem a água já não tem mais nenhuma influência. E sobre quem as mãos de Deus também já não têm nenhuma pressão. Porque é um vaso pronto. E então as pessoas que se colocam nessa condição, elas se quebram, sem possibilidade de renovo, de acerto, de se tornar um vaso melhor. O objetivo dessa palavra é, talvez hoje, simplesmente fazer com que você se torne flexível nas mãos de Deus. Que você se deixe tratar enquanto a roda está girando, enquanto a água da palavra está descendo, e você tem tido a oportunidade de se tornar maleável e flexível ao chamado, à convocação de Deus para um novo tempo na sua vida. Talvez seja um chamado para você identificar as áreas endurecidas. Porque Deus também é poderoso hoje, se você se dispuser em seu coração a permitir que essa água trabalhe nas áreas duras, para que então Deus possa fazer algo novo, um vaso lindo, uma família melhor,
alguma coisa que de fato Deus projetou e que é muito melhor do que aquilo que nós idealizamos. No nome precioso de Jesus. Essa é a palavra de estímulo, de consolo. E se alguma coisa você acha que está perdida, mas se a roda está girando, e se você está sob os cuidados de Deus, e se você está recebendo essa palavra como água, que torna flexível o seu coração, então você está vivendo, você está deixando com que algo novo possa ser transformado na sua vida, e esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus.